O fim vem. O fim vem. Despertou-se contra ti. Eis que vem. Vem a tua ruína, ó habitante da terra. Vem o tempo. Chegado é o dia da turbação. E não mais alegria sobre os montes. Boa tarde. A minha memória mais remota acerca dos textos bíblicos aponta para estes versículos que eu acabei de recitar para vocês. Eu me lembro da minha infância, quando minha irmã falava: o fim vem, o fim vem. Ela repetia aquilo que ela ouvia, dos outros. E junto com essas palavras, vinham também outras previsões. O primeiro fim foi com água. O segundo será com fogo. E não vai adiantar encher um balde com água para tentar apagar, porque a água se tornará gasolina e aumentará ainda mais as chamas. As estrelas cairão do céu. Eu lá com os meus 6, 7 anos, na minha inocência, pensava: as estrelas têm pontas. Tomara que quando ela cair eu esteja entre uma ponta e outra, naquele espaço vazio. Sério, eu pensava assim. E aquilo deixava a gente com medo. Natural. Medo do fim do mundo. E por último ainda vinha aquela famosa frase que muitos aqui conhecem. 1000 passarás, 2000 não chegará. Certo? Lembram dessa frase? Então era aquela crendice de que entre o ano de 1999 e 2000 ocorreria o fim do mundo. Eu sou de 81. Em novembro de 99 eu faria 18 anos. O que eu pensava era: justo na minha vez? Graças a Deus, a toda a sua lei divina, natural, passamos do ano 2000 e cá estamos hoje em 2023, se eu não erro a conta. E o mundo continua caminhando. Mas, depois disso, vieram outras previsões. 2012, 2019. E esse tema sempre despertou a nossa curiosidade, a nossa vontade, o desejo de falar sobre, de aprender. E por isso que eu deixei ali, Fim dos tempos. Eu acredito que vocês já leram algumas vezes desde que se sentaram aí. Jesus estava no templo, conversando com os fariseus, e aí ele saiu, andando lá pelas ruelas de Jerusalém. E ele tinha tido uma conversa dura com os fariseus. E aí os discípulos, não sei, tentando puxar conversa, talvez: mestre, olhe o esplendor do templo, que maravilha que nós construímos. E aí Jesus provavelmente estava um pouco irritado ainda da conversa com os fariseus, diz: em verdade vos digo que aqui não restará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E segue o caminho, vai até o Monte das Oliveiras, se assenta. O que acontece com os discípulos? Curiosidade. O que ele está falando? Do templo de Jerusalém, do mundo? Vão atrás e fazem essa pergunta. Senhor, dize-nos quando serão essas coisas e qual o sinal da tua vinda e do fim dos tempos. A tradução melhor ali é:
a consumação da era. Eu coloquei o fim dos tempos justamente para provocar em vocês um pouquinho daquilo que a minha irmã provocava em mim na minha infância. O fim está próximo. O fim vem, o fim vem. E aí a resposta que Jesus dá é a passagem conhecida como o Sermão Profético. Está em Marcos, capítulo 13, e também em Lucas, capítulo 12, e um pedacinho em 17. Mas é no Evangelho de Mateus que ele está mais completo. Toma todo o capítulo 24 e o capítulo 25. Então, na resposta, Jesus lhes diz: Vede que ninguém vos engane. Pois muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E estareis na iminência de ouvir de guerra e relatos de guerras. Olhai, não vos alarmeis, pois é necessário acontecer essas coisas, mas ainda não é o fim. Pois se levantará nação contra nação, reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em todos os lugares. Todas essas coisas são o começo das dores de parto. Então vos entregarão a provação e vos matarão, e sereis odiados por todas as nações por causa do meu nome. Neste tempo, muitos se escandalizarão, entregarão uns aos outros e odiarão uns aos outros. Muitos falsos profetas serão levantados e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Este evangelho do reino será proclamado em toda a terra habitada, para testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Portanto, quando virdes a abominação devastadora, que foi falada através do profeta Daniel, estabelecida no lugar santo, quem estiver lendo compreenda. Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes. O que estiver sobre o terraço não desça para pegar as coisas de dentro de sua casa. Quem estiver no campo, não volte atrás para pegar sua veste. Ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Pois haverá nesse tempo grande provação, como não tem havido desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. E se aqueles dias não fossem encurtados, nenhuma carne seria salva, mas por causa dos escolhidos, aqueles dias serão encurtados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ali, não creiam, pois serão levantados falsos cristos e falsos profetas, e darão grandes sinais e prodígios, de sorte a enganar, se possível, até os escolhidos. Eis que eu vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que está no deserto, não saiam. Ou, eis que está nos quartos internos, não creiam. Pois assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, lá se reunirão os abutres. E logo depois da provação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará seu brilho, as estrelas cairão do céu, e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Ele enviará os seus anjos com grande trombeta, e eles reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade dos céus até a sua outra extremidade. Primeira parte do sermão profético. E a gente não ouve nenhuma respiração de vocês. Palavras fortes. Literatura apocalíptica. Sobre o que, então, está sendo falado aqui? Sinais de que tempos? Que orientações? O fim do mundo. A consumação da era. Um trechinho aqui, que é bem confuso, que fala sobre o profeta Daniel,
a abominação da desolação. Se a gente for lá no livro de Daniel, capítulos 9 a 11, ele fala de uma espécie de julgamento, de punição a Israel, ao povo hebreu, por conta da sua conduta. Mesmo sendo salvo por Deus, toda a lei, todos os profetas, eles se desviam. Então ali Daniel faz todo um esboço de um julgamento que acontece ao longo da história do povo hebreu. Mesmo sendo ele supostamente o povo escolhido, o povo que seria o povo justo. E criou-se então uma tradição naquele povo, que existia na época de Jesus, de que pelos erros dos justos, os justos, eles pagaram e continuavam pagando. Nos seus momentos de escravidão na Babilônia, e especialmente naqueles momentos ali onde eram escravizados praticamente pelo Império Romano. Então eles queriam a vinda do Messias, para colocar um basta nisso, transformar a terra e dar a consumação naquela era. E mais, se os justos estavam naquele período sendo julgados, sendo testados, quando seria o julgamento do ímpio? Daquele que aparentemente comete todas as coisas erradas, não acredita no Deus de Abraão, Isaque e Jacó, e ainda assim domina as nações, domina a terra. Quando seria? Criou-se então neles a esperança de um dia onde Deus se revelaria em todo o seu poder. Por isso, revelações é o termo grego apocalipse. Haveria então um dia do juízo, o juízo final, o dia do Senhor, onde os ímpios seriam julgados. E foi isso que eles perguntaram. Quando serão essas coisas? Qual o sinal da tua vinda? E eles esperavam que Jesus ia sair um pouco e voltaria naquela mesma época deles, para colocar um fim em tudo, para o dia do juízo. E aí Jesus faz essa primeira parte do sermão profético. E fala primeiramente dos sinais. E estareis na iminência de ouvir de guerra e relatos de guerras. Olhai, não vos alarmeis, pois é necessário acontecer essas coisas, mas ainda não é o fim. Aí a gente pensa, puxa vida, desde que o mundo é mundo quase, desde que o ser humano caminha, e talvez desde que aquele primeiro indivíduo cercou uma porção de terra e disse que aquilo era dele, houve controvérsias, houve enfrentamentos, houve guerras. E são dezenas, talvez centenas de guerras que se nós formos pesquisar, nós encontramos nos livros de história. E desde aqueles momentos onde Jesus disse até os dias atuais. Mas nós podemos destacar, dentre todas as guerras, 3 específicas. A Primeira Guerra Mundial, entre 1914 e 1918. A Segunda Guerra Mundial, entre 1939 e 1945. E a Guerra Fria, logo após o término da Segunda Guerra Mundial, até 1989. Então, ouvireis falar de guerras. 2 guerras que o mundo todo ouviu falar. E ouvireis falar de rumores de guerra. A Guerra Fria foi a guerra que não chegou a acontecer, mas que esteve na iminência, no rumor de acontecer durante quase 50 anos.
Estados Unidos de um lado, o mundo capitalista, União Soviética do outro, o mundo socialista, um embate que poderia acontecer a qualquer momento, e aí surgiria a Terceira Guerra Mundial, a guerra nuclear, atômica, que acabaria com quase toda a carne. E aí o que mais a gente viu, né? Se levantará nação contra nação, reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em todos os lugares. A Dani já, na abertura aqui, citou, né? Também sempre houve essas calamidades, esses flagelos coletivos, desde que o ser humano começou a registrar a história. Terremotos, maremotos, a peste, a fome. Especialmente nos últimos 2 séculos, 1 século e meio talvez, a percepção desses acontecimentos aumentou muito por conta do registro e por conta das comunicações, das telecomunicações, do acesso às informações. Então hoje nós somos bombardeados por essas informações o tempo todo. Terremotos. E aí todos aqueles filmes hollywoodianos, né, com os maremotos aparecendo, destruindo a terra, se fazem na nossa cabeça. Sinais espetaculares. Aquelas fotos que eu colocaria aqui, eu acabei esquecendo de colocar para vocês verem. Vamos ficar só com o texto mesmo. E a imaginação de vocês. E aí quando a gente lê essas palavras de Jesus, a gente pensa nisso. Nesses sinais fantásticos, nessa coisa mística. Mas eu queria chamar a atenção de vocês para um outro aspecto disso tudo. Eu falei que sempre aconteceram guerras, rumores de guerras, terremotos, pestes, fome, morte. Sempre aconteceu ao longo da história humana. Mas a gente está sendo bombardeado com essas informações, acesso a essas informações, e tem a impressão de que aumentou. Dando-nos a impressão de que os sinais dessa transformação, desse fim do mundo, estão ocorrendo. Mas há sinais não místicos, não espetaculares, não mágicos, que irão transformar a Terra ou destruir a Terra como um planeta. Mas algo interior. Grandes movimentações interiores na humanidade e dentro de cada um de nós, como individualidades e como sociedade. Terremotos internos, maremotos internos, guerras internas. Os principais sinais que nós observamos hoje não são exteriores, mas sim interiores. Nunca se experimentou tantas enfermidades de ordem psíquica. Nunca. Atualmente, vemos relatos quase que rotineiramente de casos de suicídio, inclusive entre adolescentes. São guerras interiores, onde a fé, a esperança estão em combate com a desilusão, com a ilusão, com o desespero, com a angústia. Essas guerras, esses terremotos, esses maremotos, são os sinais dessa transformação.
Que transformação! Que tempos! E aí a Dani também já fez a introdução aqui pra gente. Nós não falamos do fim de um mundo físico. Não. Nós falamos de um processo de transformação. O planeta, a humanidade, assim como nós, ele progride. Ele evolui no sentido ascensional. Hoje, nós vivemos num mundo de provas e expiações. Provas e expiações, onde as expiações, as dores, os sofrimentos se fazem em nosso dia a dia, em nossas vidas. E também as oportunidades de provarmos, de mostrarmos as qualidades que temos. Aquilo que conseguimos desenvolver ao longo de nossa jornada espiritual. Mas esse tipo de mundo, onde as pessoas, os habitantes, sofrem, expurgam e provam, ele não é o único. Há outros tipos que a literatura espírita nos ensina. Os primeiros, os mundos primitivos, onde os habitantes são aqueles mais rudimentares, com inteligências ainda pouco despertas para o racional, dominados pelo instinto. Depois vem o mundo de provas e expiações, que é onde nós estamos. Depois, seguindo a evolução natural dos mundos, passa-se ao mundo de regeneração. No mundo de regeneração, ao contrário do mundo de provas e de expiações, a maioria dos habitantes da humanidade é mais voltado, o seu interior mais voltado para o bem do que para o mal. Por isso, quem está vindo hoje aqui pela primeira vez, eu vi que está cheio, nós temos lotação total hoje aqui, hein? Quem está vindo hoje pela primeira vez aqui nessa casa, seja bem-vindo, e quem também está tendo o primeiro contato com a doutrina espírita, seja muito bem-vindo. Eu espero não ter assustado com vocês com a primeira passagem de Ezequiel aqui. Mas o fato é, quem já teve outros contatos, sabe, ou já ouviu falar do tal mundo de regeneração, da tal transição planetária, que é tão divulgado nos seminários espíritas. É dessa transição do mundo de regeneração para o mundo de regeneração que Jesus falava. E é essa noção de fim do mundo que tinha aquele povo. E por isso a tradução melhor seria consumação da era e não fim dos tempos. O fim dos tempos a gente coloca fim do mundo, né? Mas o fim de um determinado tempo, o fim de um ciclo de evolução. Um ciclo que, assim como os ciclos do ano, dos meses, os ciclos das colheitas, os ciclos da gestação, um ciclo que respeita a ordem natural das coisas, que respeita a lei divina. Então tudo isso ocorre de maneira natural. Então esses sinais que nós vemos, aí sim, agora a gente consegue falar um pouquinho melhor dos sinais exteriores, não com essa visão mística. Porque quando nós lemos o sermão profético, nós percebemos essa linguagem forte, mas uma linguagem extremamente simbólica, alegórica, que não se pode ler ao pé da letra. As estrelas não vão cair. Que bom! E elas não têm pontas também. Ainda bem que elas não vão cair. E Jesus precisava desses termos naquele momento para fazer-se entender para aqueles que o ouviam, porque ele falava numa linguagem mais simples do que a nossa, uma linguagem concreta,
onde ele precisava usar aqueles elementos, aqueles vocabulários, aquelas palavras, para poder deixar a sua mensagem para eles naquele momento e para nós, que temos hoje a bênção, a oportunidade de ler estas palavras iluminadas com a luz da revelação espírita. Hoje nós conseguimos ver que esse momento para o qual todos estes sinais, tanto físicos quanto principalmente os sinais interiores dentro de nós, apontam a transição do mundo de provas e de expiações para um mundo de regeneração. E aí, Jesus fala que todas essas coisas são só o começo. No livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Humberto de Campos, em espírito, psicografia do Chico, ele nos fala um pouco também desse período. Com a sua maestria na arte da literatura, da escrita, ele narra uma assembleia que teria sido presidida pelo próprio Cristo. E nessa assembleia, Jesus envia então Allan Kardec, no início do século XIX, para cumprir a sua missão de receber os ensinamentos dos espíritos superiores e compilá-los na doutrina espírita. Mais para frente, Humberto de Campos narra também que Ismael, o anjo designado por Jesus para dirigir espiritualmente o Brasil, a pátria do Cruzeiro, também realizou uma assembleia, na qual, naquele momento, ele orientou a encarnação de Bezerra de Menezes, em março de 1831, para fazer no Brasil, plantar as sementes do Consolador, que Kardec iria compilar e publicar. E nesta assembleia, que ele narra, presidida por Jesus, ele diz que ali foram decididos foi traçado o plano dos próximos 100 anos, que seriam preparatórios para os outros 100 anos da transição. Então a gente não sabe exatamente quando que começa a contar esses 100 anos. Do nascimento de Kardec, da data da assembleia, da publicação do Livro dos Espíritos, não se sabe. A gente não tem uma data certa. E o próprio Chico Xavier falava que essa transição, todos esses acontecimentos, eles poderiam acontecer no início do próximo milênio, do terceiro milênio, que nós estamos, no meio ou no final. Mas o fato é que todos esses sinais, todas essas informações apontam para essa era onde nós estamos vivendo. E esses sinais apontam para o início das dores do parto. Aqui Jesus, também fazendo uma referência aos ciclos, à natureza, faz uma referência à gestação. E o início das dores são as primeiras contrações, que são aquelas dores terríveis, lancinantes, muito fortes, que é o máximo que uma mulher consegue sentir comparado a um resfriado no homem. É isso? Então, todos esses sinais apontam, são só o início das dores. Porque a transição, ela fala de transformação interior de cada um de nós e principalmente transformação em humanidade. E toda transformação, ela necessariamente provoca tribulação, provoca resistência, porque a gente não gosta de mudar. A gente quer ficar no nosso cantinho aqui, não. Eu gosto, quero encarnar aqui, quero continuar tomando sorvete, comendo meu churrasco, posso reencarnar quantas vezes for necessárias. A gente não gosta, a gente quer... Não, mas assim, esse planeta, como estava na mensagem ali do Momento Espírita, a vibração do planeta ela não vai ser mais para esse tipo de coisa. É preciso elevar o padrão vibratório para poder ter afinidade e poder continuar morando aqui. Só que as tribulações elas vão acontecer por conta dessa alteração. E o que é preciso fazer?
E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Este evangelho do reino será proclamado em toda a terra habitada para testemunha a todas as nações. E então virá o fim. Então, primeiro, essa parte eu acredito muito com o que está acontecendo hoje. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Sabe aquele desânimo? Puxa vida, estão em guerra de novo. Esse mundo não tem jeito. Esse mundo não tem jeito. Aquela guerra, especificamente essa guerra hoje, né, lá do Oriente Médio, palestinos e israelenses, essa guerra é dos tempos bíblicos, eu não sei se vocês sabem. Judeus e filisteus, Davi e Golias. E eu estava vendo um documentário essa semana, quando a gente olha para Jerusalém, tem aquele domo dourado, né? É o Domo da Rocha, a mesquita. É o terceiro lugar mais sagrado da religião islâmica. Ele foi construído em cima da região da pedra onde era o templo de Jerusalém, o templo dos judeus. A pedra onde Abraão levou Isaac a pedido de Deus, né, para o sacrifício. E quando ele vai sacrificar, Deus fala, não precisa, você provou a tua fé. Então aquela pedra é sagrada para os judeus. Mas aquela mesma pedra, Maomé foi guiado também por Alá até aquela pedra. Então aquela pedra ela é igualmente sagrada, tanto para os judeus quanto para muçulmanos. Esse é o cerne da disputa. E aí, por conta disso, um não gosta do... Porque eles querem aquele pedaço, um não gosta do outro, e 3.000 anos de guerras. Esse mundo não tem jeito. Aí a gente vê a Rússia invadindo a Ucrânia. Aí a gente vê assaltos, a gente vê violência a todo lugar. Liga o noticiário, é a pior coisa que tem. Aí a gente desanima. Por conta da iniquidade de muitos, o amor de outros tantos se esfriará. A gente não pode deixar que isso aconteça. É preciso vigiar. É preciso perseverar. Então, quando esses sinais acontecerem e daí vier o fim, depois que o evangelho for pregado em todas as terras habitadas, veja que curioso, né? Depois, como é que a gente pode imaginar o fim do mundo justo depois que o evangelho for pregado em toda a terra habitada? Não é incoerente? Se a gente imaginar o fim de um mundo realmente, o fim da Terra como planeta, o fim da humanidade, não faz sentido. O fim do mundo é, na verdade, o fim do ciclo, o fim do mundo de provas e de expiações, o início do mundo de regeneração. Mas depois disso, então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes. O que estiver sobre o terraço, não desça para pegar as coisas de dentro da sua casa. Quem estiver no campo, não volte para pegar sua veste. Esses trechos assim, a gente lê, ouve a primeira vez e a gente pensa, Jesus não estava muito certo da cabeça, né, para falar essas coisas. O que tem a ver? Percebam que ele está falando ali de elevação espiritual. O monte ele tem ainda, né, para muitas religiões, essa conotação de aproximação com o sagrado. Moisés recebeu as tábuas da lei no Monte Sinai. Jesus falou o sermão do monte. Ele subia até o Monte das Oliveiras para fazer as suas orações. Então, fujam para os montes, elevem-se. Quem estiver nas planícies, elevem-se. Neste momento onde tudo está apontando, os sinais estão apontando para o momento de tribulação, eleve-se. Se você estiver no telhado, estiver acima do teu, já com uma visão acima do corpo físico, da sua casa, na matéria, não volte para as coisas materiais. E se estiver no campo, se estiver trabalhando já pelo teu próximo, também não volte para as outras coisas. Não volte para pegar sua veste, não volte para as coisas materiais. Ele está falando aqui, então, de elevação espiritual. Ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Puxa vida.
para preparar essa conversa para vocês aqui, eu achei que eu ia falar em 20 minutos, já estou em 40. E só isso aqui me consumiu algumas horas de reflexão. Ai das grávidas e das que amamentarem. O que Jesus disse? A gravidez, o amamentar, é uma das coisas mais belas que existe no plano físico. O amor que une mãe e filho, genitora e cria, naquele momento é algo tão forte, tão genuíno, tão puro e também tão indefeso. A criação daquele laço emocional, toda aquela condição emocional, é uma espécie de fragilidade. E nestes momentos de tribulação, de dificuldade, onde a fé e a perseverança é necessária, a fragilidade emocional, ela pode ser um complicativo. Então, ai das grávidas, ai de nós, se não estivermos bem emocionalmente, bem estruturados emocionalmente, construindo em nós uma emoção forte, mas não indefesa. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Também é outra coisa, né? O que tem a ver uma coisa com a outra? Lembram da história da fábula da formiga e da cigarra? La Fontaine? Enquanto a formiga está se preparando, fazendo estoque de alimentos, né, para o inverno, a cigarra está cantando. Então, se na fuga acontecer no inverno e nós não nos prepararmos, tomara que não aconteça no inverno. Porque o estoque de alimentação espiritual, o estoque de elevação moral tem que estar cheio. E nem no sábado, porque o sábado não é mais dia de trabalhar. Se tiver que trabalhar pelo avanço, pela evolução no sábado, justo no último dia, já não vai dar mais tempo. Pois haverá nesse tempo grande provação, como não tem havido desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Esse momento, a transição de um mundo de provas e de expiações para um mundo de regeneração, é o momento é o momento mais delicado de toda a evolução espiritual. Porque na transição do mundo primitivo para um mundo de provas e expiações, aqueles seres que estão ali não têm essa condição de evolução emocional, intelectual, essa consciência que nós temos hoje. E também as outras transições, depois do mundo de regeneração para um mundo ditoso e depois do mundo ditoso para o mundo celeste, são transições mais suaves, mais leves. Dessa transição que nós estamos a passar é um momento de grande provação, pois que não houve desde o princípio do mundo e nem jamais haverá. E qual é o ápice da dor? O ápice da dor está justamente depois dessa parte que eu li para vocês. Mateus 24, ele narra isso que eu li. Depois ele narra 4 parábolas. Deixa eu colar aqui para não pular nenhuma, não trocar os nomes. Parábola da figueira, parábola do servo vigilante, parábola das 10 virgens e a parábola dos talentos. Cada uma delas daria para a gente falar aqui uma exposição de sábado inteira. Então eu vou ter só que citar e provocar a curiosidade de vocês para irem lá em Mateus, final do capítulo 24, e ler as parábolas. Mas em resumo, estar vigilante. Porque em qualquer momento pode acontecer. Pode acontecer o quê? O que vem em Mateus 25. O final do sermão profético, que é o retorno de Jesus. Em
Isso aqui eu vou ter que pular aqui. Pois assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. O Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com muito poder e muita glória. E daí em Mateus 25 ele narra isso de novo. Ele virá e vai separar os justos dos bons, as ovelhas dos cabritos, os justos dos injustos. Né? E ocorrerá então o degredo. Aqueles que têm condição espiritual para continuar, aqueles que praticaram a caridade, que têm a semente da caridade em seus corações, continuarão no mundo de regeneração. E aqueles que não, que negaram o auxílio aos mais pobres, nos detalhes, mínimos detalhes do cotidiano, nas coisas mais simples, estes ainda não têm condição e irão para um outro mundo, que foi o que foi dito aqui também na leitura inicial. Irão habitar outros mundos mais primitivos, início de provas de expiações, para continuar o seu trabalho. Ali como missão, levando o seu conhecimento, tudo que o cara aprendeu fazendo exposição espírita, ele vai levar para o outro mundo para começar a ensinar lá. E para ver se ele aprende. E nesse momento, o degredo é uma coisa muito séria, porque é um momento de separação. Ai das grávidas. A separação é uma coisa dolorosa, ainda que não seja definitiva, porque o fim do mundo não é o fim de uma civilização, não. É apenas a separação para que ocorra o caminho da evolução, para que a evolução, o progresso continue a existir. E esse é um momento de muita dor. E esse também não é um momento assim que vai acontecer em um momento específico, num instante específico. Jesus não vai abrir o céu e vir em grande poder e glória, que é o que muitos acreditam. E que eu acredito que vocês também já ouviram muitos falar aqui, né? Ou quando acontece uma coisa ruim, mesmo na internet, quando a gente vai nos comentários lá, uma notícia muito ruim, sempre tem alguém que escreve lá: volta logo, Jesus. Não tem? Jesus está voltando, volta logo. Porque eles acreditam que vai acontecer essa volta e eles querem o quê? Que acabe essas coisas ruins, que essas coisas ruins parem. Eles querem exatamente as mesmas coisas que aquele povo da época de Jesus queria, que ele viesse para acabar com aquilo, com aquela escravidão. E as pessoas de hoje também acreditam nisso, que Jesus vai voltar, vai abrir o céu, todo mundo vai se pôr diante dele. Não. Se ele falasse que ele viria em espírito, aí sim, com toda a sua luz, que essa glória, ela não é uma glória terrena, mas é uma glória espiritual, não causasse tanto o mesmo impacto que causa neste momento em vocês quando eu falo isso. Aquelas pessoas não estavam abertas para essa grandiosidade, para tentar compreender a grandiosidade do Cristo espiritual, essa glória moral. E é isso que vai acontecer, é isso que está acontecendo. Esse é um processo, é uma transição que está se operando. Iniciou-se lá no século XVIII e vai continuar, está continuando nos nossos dias com esses sinais e vai se prolongar ainda. Eu tinha muito mais coisas para falar. Allan Kardec, no livro A Gênese, lá no último capítulo, ele tem 2 textos que falam especificamente desse momento. O título do capítulo é Os Tempos São Chegados. O primeiro texto é Os Sinais dos Tempos, que dá o nome aqui na exposição, e o segundo é A Geração Nova, onde o sermão profético ele é desenvolvido sob a luz da doutrina espírita. Eu só deixei aqui as sementes, os germes para vocês. E a mensagem final que eu gostaria de deixar é: o sermão profético, quando eu terminei de ler para vocês, parecia, e é de fato, né, uma linguagem apocalíptica. E
que em um primeiro momento nos desperta receio, nos desperta medo. Assim como eu lá nos meus 6, 7 anos ficava com medo quando eu via o fim vem, o fim vem. Mas o tom que perpassa todo o sermão profético é o tom de fé. É uma mensagem de fé, de esperança, dizendo que apesar de todas aquelas dificuldades, quem perseverar no amor será salvo, ou seja, continuará ao seu caminhar no mundo de regeneração. Busquemos, então, em nosso interior, a identificação desses sinais e busquemos as virtudes para que nos preparemos, para que nos elevemos aos montes espirituais e possamos dar o exemplo àqueles que estão junto de nós, em sociedade e em humanidade, como indivíduos que têm a consciência, a sua consciência de ser espiritual em um mundo de transição para algo melhor. Que assim seja.